Já na Europa Ocidental, o pós-guerra teve outro caminho. Então, dos anos 50 aos anos 70, a reconstrução foi guiada por estados de bem-estar social. Então, a moradia era vista como esse direito coletivo e também uma base para a recuperação da sociedade. Então, o foco estava aqui no nosso valor de uso. Então, isso vai levar à construção em massa aí de habitação pública ou aí habitações fortemente subsidiadas também. Então, os aluguéis eram controlados e o investimento estatal vai ampliar o acesso à moradia com qualidade. Então foi uma verdadeira revolução da acessibilidade para a classe trabalhadora. Só que essa virada vai acontecer nos anos 70 aqui, com essa crise do petróleo que a gente vê aqui na tela, com o aumento da inflação também, o corte de gastos públicos e também com o avanço das ideias neoliberais e que vão se intensificar no governo Reagan e da Thatcher também. Então esse cenário vai abrir espaço para privatização e mais tarde para financiarização do mercado de moradia. E aí a gente entra agora nessa base material 2.0, que é o período em que esse motor principal do mercado de moradia vai deixar de ser essa necessidade de viver e vai se transformar nessa necessidade em multiplicar capital. Então, nas últimas décadas aí, a moradia vai passar por essa mudança profunda, porque ela vai deixar de ser tratada como esse bem social essencial e vai virar um ativo financeiro global. Então, ao invés de ser vista aí como um lugar de proteção, como esse local de descanso e também de bem-estar familiar, ela vai passar a ser tratada aí como ouro ou como petróleo, ou seja, uma commodity. Então, hoje aqui na tela, você consegue ver que o mercado imobiliário é a maior classe de ativos do planeta. E a residencial é a maior entre elas também. Então pensa, o capital internacional entra nas cidades não para criar lares, mas para gerar mais capital. E é como a Leilani Farha aqui, que é esse relator especial da ONU, ela vai falar sobre esse direito de moradia. Ela vai falar assim, ouro não é um direito humano, a moradia é. Só que a financiarização vai fazer o mercado agir como se fosse o contrário. Então o impacto disso, ele é direto no valor de uso dessa moradia. Então muitos fundos compram centenas ou milhares de unidades. E aqui a gente tem um ranking do preço das residências comparado com a renda dela. Então isso vai mostrar que os preços das casas cresceram mais rápido do que as rendas da maioria dos países. E aqui a gente consegue ver República Tcheca, Nova Zelândia, Portugal, Holanda, Luxemburgo. Vamos passar aqui, ver Japão, ver Inglaterra, ó, o Brasil aqui. Então a financiarização faz o mercado agir como se fosse o contrário. E o impacto disso é direto no valor de uso da moradia, porque muitos fundos vão comprar centenas ou até milhares de unidades. E em seguida eles vão expulsar os inquilinos, vão fazer reformas mínimas, vão aumentar o valor do aluguel ou vão manter imóveis vazios apenas aguardando ali a valorização do solo. Então o lar deixa de ser um lugar de vida e vai virar um cofre de capital. E também o perfil dos proprietários mudou, porque nas grandes cidades, os donos de grande parte das habitações não são mais pessoas, mas vão ser fundos de pensão, vão ser seguradoras e também investidores institucionais. E dois mecanismos vão demonstrar essa transformação. Um deles aqui é os fundos de investimento imobiliários, ou também os Real Estate Investment Trust, que vão funcionar como uma empresa com ações no mercado. Então qualquer investidor vai comprar parte de um portfólio de imóveis e vai receber dividendos vindo do aluguel ali através dos moradores. Então o aluguel vai se converter em lucro financeiro que vai ser distribuído pelos acionistas. E também nós vamos ter aí os Built to Rent, que nesse modelo aqui, cada edifício vai ter o seu proprietário institucional. Então ele já é construído pensando para ser alugado e não para ser aí vendido em unidades separadas. Então nesse modelo o cliente do arquiteto não vai ser um morador. O cliente vai ser aqui o fundo que vai operar esse edifício. Então as prioridades do projeto mudam. A prioridade aqui vai ser uma baixa manutenção, vai ser uma alta durabilidade, vai ser uma padronização para baratear aí os custos de construção e também a máxima renda por metro quadrado. Então isso vai favorecer logicamente que unidades menores, porque quanto mais unidades existirem em um terreno, maior vai ser o rendimento total. E aí por que criar microapartamentos? Para arquitetos e construtores essa lógica vai ser clara, porque o solo urbano ele é cada vez mais caro e a construção também é cada vez mais cara. Então o microapartamento se torna a solução matemática ideal. O microapartamento vai ter um custo de construção maior por metro quadrado, porque por exemplo, cada unidade vai precisar de um banheiro e também de uma mini cozinha, que são as partes aí mais caras. Ele gera um aluguel ou um preço de venda por metro quadrado muito maior, entre 20% a 50% a mais que uma unidade convencional. Então, ao encaixar mais unidades no mesmo terreno, o lucro total, que é esse valor de troca, sobre aquele solo ali caro, ele vai ser maximizado. Já para o inquilino, o aluguel absoluto do imóvel vai ser menor, ou seja, entre 20% a 30% a menos que um estúdio ali convencional. E aí que está essa armadilha da acessibilidade, porque a moradia vai caber no orçamento, mas vai reduzir drasticamente o espaço de vida. Então o morador vai pagar mais por menos, porque ele não tem uma outra opção onde trabalhar e também morar. E aí quem que vai ser o público ideal desse produto?
Vão ser jovens que não se casaram ainda ou recém-casados, vão ser estudantes, freelancers criativos, trabalhadores que querem estar próximo ali do seu trabalho. Então essa força de trabalho precisa estar perto do centro, perto da demanda, e o microapartamento vai se tornar a moradia perfeita para essas pessoas. Oferece localização, que é o bem mais valioso para esse trabalhador urbano, mas vai exigir o sacrifício do espaço e também do valor de uso. E aqui a gente vai ter uma ferramenta ideológica que vai pegar um conceito legítimo e vai converter esse conceito em marketing, que é o minimalismo. Então, o minimalismo verdadeiro aqui, nessa casa humilde que você vê na tela, ele pode ser uma decisão voluntária de reduzir o consumo e buscar aí mais autonomia. Mas isso só é possível quando existe uma liberdade real de escolha. Porque quando o minimalismo é imposto pela falta de espaço ou pela impossibilidade material de se ter mais, ele não vai ser libertador. Só que o mercado vai transformar essa privação em virtude moral. Então ele vai falar assim: viva com menos, o importante são as experiências, liberte-se das posses, e vai ter seuzinho playboy aí de São Paulo, dono de construtora, que vai pagar de ciclista, vai dizer que mora perto aí do trabalho, que é muito melhor, é muito mais fácil, mas eu duvido que ele mora em um apartamento desses aqui. O famoso mito da garagem, mesmo que a garagem seja do pai e seja uma garagem aí para 6 carros. Então esses slogans escondem o fato central aqui, que as pessoas não vivem com menos porque querem, mas porque o acesso a moradias maiores e mais dignas foram removidos aí do alcance do seu salário.